A paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo a mais uma Escola de Profeta, que se inicia mais uma videoaula para a glória de Deus. Estamos estudando a Cristologia. Eu sou o pastor Zés, fique à vontade para se inscrever nesse canal, você que é a primeira vez aqui, para estar andando e acompanhando todos os nossos estudos, toda a base que Deus tem nos estruturado pela presença do Espírito Santo, pelo meio desses estudos e dessas videoaulas. Aula passada, nós aprendemos os sofrimentos duradouros de Cristo. E entendemos que o sofrimento de Jesus não se iniciou apenas quando iniciou o trajeto para a cruz ou na cruz, mas se iniciou desde o seu nascimento. Se você não assistiu, eu recomendo que você possa estar assistindo, para estar entendendo essa próxima videoaula, que essa próxima videoaula é uma continuidade do raciocínio que trouxemos na videoaula passada. E hoje vamos aprender as dores de Cristo, um amor que sofre por nós. Só que nós vamos entender essas dores de Cristo em uma perspectiva psicológica e também espiritual. Com isso, você já parou para pensar nas dores emocionais e físicas que Jesus enfrentou antes da cruz? Isso está explicado bem na videoaula passada. E se analisarmos isso também em um olhar psicológico, é o que nós vamos analisar nesta videoaula e nós vamos entender. Então, nesse vídeo, vamos compreender o sofrimento de Jesus na última semana de sua vida à luz da Bíblia, de uma perspectiva psicológica e também espiritual. Tá? Com isso, eu quero entrar aqui no primeiro tópico, que é o Deus que sente. O Deus que sente. Você já sentiu uma dor emocional tão forte que parecia insuportável? E se eu dissesse que Jesus também passou por isso? Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente. Então nós vamos focar não só nas dores que Jesus sentiu física, mas nas dores psicológicas, nas dores emocional ao qual ele passou. O Filho de Deus não fugiu da dor, ele abraçou por amor a mim e por amor a você. Nós mudamos o cenário porque o foco dessas videoaulas é esse momento. O Senhor Jesus em direção à cruz. O Senhor Jesus sofrendo dores, sofrimento, padecendo por amor a mim e por amor a você. Com isso, eu quero ler um texto base aqui de Isaías 53, a partir do verso 3, que nós lemos na aula passada. Eu quero repetir esse texto, que é bem importante, com isso que é conhecido como o servo sofredor, o Cristo sofredor, o homem de dores. Isaías 53, 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, filho de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Que você possa receber essa cura, que você possa ser sarado por meio dessa palavra e por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então você já pensou que Jesus não apenas morreu por mim e por você, mas também ele sofreu. Então ele não só apenas morreu, como mostra esses 3 versos de Isaías 53, mas ele sofreu. Então vamos esmiuçar esse sofrimento e entender para nós sermos mais gratos e dar valor a esse sacrifício perfeito, santo e agradável que ele ofereceu na cruz. Então vamos ver Jesus no Getsemane, uma agonia antecipada, tá? Então vamos ver pela uma análise psicológica essa agonia antecipada. Eles chamam de estresse extremo, ao qual chegou ao ponto do seu suor se tornar em sangue, ao qual é conhecido no meio da psicologia e medicina de hematitrose. Lucas 20,
2 e verso 44 diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Ou seja, é uma solidão profunda. É conhecido como algo raro no meio da medicina e da psicologia. Então vemos uma solidão profunda. Também temos Mateus 26 e o verso 40, que diz, então, Mateus 26, 38 e o 40. Então Jesus lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigie comigo. Verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Ele disse: Pedro, então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Ou seja, Jesus entra em profunda angústia nesse momento. A Bíblia diz que sua alma estava profundamente triste até a morte. Nós nem conseguimos entender essa profunda tristeza, essa profundamente triste até a morte. Psicologicamente, podemos chamar isso de um episódio de ansiedade extrema. Então, ou seja, numa perspectiva psicológica, ele chama isso de uma ansiedade extrema. Então, são dores que Jesus estava passando, moral, psicológica, dentro da sua mente, do seu coração, dos seus sentimentos, ao qual pediu para os seus discípulos orar. Quando chegou, os seus discípulos estavam dormindo. Então, ele chama a atenção. Então, nem uma hora consegue vigiar comigo, orar comigo. Jesus sabia o que viria e escolheu obedecer mesmo assim. Ele era onisciente, sabia de todas as coisas, desde os seus 12 anos, já lia a Escritura e já sabia da sua missão suprema, que padeceria, sofreria. Mesmo assim, ele não abriu mão, ele enfrentou e avançou por amor. Mesmo suando gota de sangue, ele não desistiu de amar. Gota de suor misturado com sangue, eu acredito que ele dizia: eu te amo, eu te amo. A cada gota, ele chutava um te amo. A cada gota de suor misturado, ele fala: é por amor, é por amor, é por amor. Porque só assim, para ele suportar tudo isso. Ali no jardim, ele viveu o peso do nosso pecado e decidiu seguir por amor. Ele avançou por amor. Temos Lucas 22, 44, que diz: estando em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gota de sangue. Ou seja, quanto mais agonia, mais ele orava. Quanto mais tristeza e sofrimento profundo, mais ele orava. Estando em agonia, orava mais intensamente. Então, cada mais o nível de agonia aumentava, ele aumentava o nível de oração. Cada vez mais o nível de dor aumentava, ele aumentava o nível de oração. E muitas vezes os níveis de dores, sofrimento aumenta, nós queremos logo abandonar a presença dele. Mas isso não é o que devemos fazer. O que devemos fazer é como ele fez. Aumentou a dor, aumenta também a intensidade de oração. Ele orava intensamente. Mateus 26, 38 diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então ele orava intensamente. Quando sentir ansiedade, meu irmão, ore o Senhor Jesus Cristo, porque Ele sabe todas essas dores, Ele entende toda essa dor. Então, quando você ter ataques de sofrimento e dores, ore intensamente e ore para o Senhor Jesus, que Ele vai te sarar, te resgatar para a glória de Deus. O que você faz, irmão, quando você está angustiado? Sabe o que você deve fazer? Deve orar, deve ir aos pés da cruz, deve ir ao seu quarto, fechar a porta e orar a Ele em secreto, que Ele vai te curar e vai te sarar para a glória de Deus. Com isso, vamos para o próximo tópico aqui, a traição e o abandono. Com isso, temos numa análise psicológica uma dor relacional, tá? Então, temos a rejeição e decepção com a traição e o abandono. Então, o abandono
né, e a traição, ele teve uma dor de rejeição e teve uma dor de decepção por ser abandonado e por ser traído. Temos o texto de Mateus 26, tá? Do 38 que já lemos aqui já, ao 40, a minha alma está provavelmente triste até a morte, fica aqui e vigie comigo. Quando ele voltou, seus discípulos não o achou orando, e sim achou-o dormindo. Né? Temos Lucas 22, 61, que diz: então o Senhor voltou e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Foi o momento que o Pedro negou o Senhor Jesus, né? E foi o momento que os discípulos o abandonaram também. E nesse momento de Lucas 2, 61, Jesus fixa os olhos em Pedro. Quando Pedro olha para Jesus com os olhos fixados nele, Pedro lembra das suas palavras, que Jesus falou: você vai me negar hoje, antes que o galo canta 3 vezes. Judas traiu, Pedro negou, e os discípulos fugiram. A solidão de Jesus, ela é profunda, meu irmão. É difícil entender a intensidade, o nível e compreender como foi profunda a solidão dele, por ele ter sofrido o abandono e ter sofrido a traição e ter sofrido a negação. Psicologicamente, temos como trauma por rejeição, dor emocional intensa, é a maneira que os psicólogos vê essas dores. Mesmo abandonado por todos, e o espiritual, mesmo abandonado por todos, ele permaneceu fiel ao plano do Pai. Então, vemos o Senhor Jesus, ele sempre nos surpreendendo. Vemos que somos chocados com essas dores, né, com esse sofrimento, mas mesmo ele, com essas dores e sofrimento, ele permanece fiel, ele avança, ele continua, ele vai em direção ao plano do Pai, ao propósito que ele veio fazer. Temos aqui, eu quero mencionar aqui uma frase que é de João Calvino, que diz: Cristo foi rejeitado pelos homens para que nós fossemos aceitos por Deus. Frase de João Calvino aí. Mesmo traído, ele continuou amando, mesmo abandonado, ele continuou amando, mesmo Pedro negando, ele continuou amando. O amor dele, irmão, é imenso. Que amor maravilhoso. Jesus sabia o nome de quem o deixaria, e mesmo assim, ele lavou os pés dos seus discípulos. Jesus sabia quem o negaria, mesmo assim, lavou os pés dos discípulos. Ele sabia que todos o abandonaria, mas mesmo assim, ele lavou o pé dos discípulos. Ele sabia que tudo isso ia ter um sofrimento profundo de solidão, de abandono, de traição, mas mesmo assim continuou amando, continuou servindo, continuou humilde, lavando os pés do discípulo. Irmão, que exemplo! Meu Deus do céu! Deixa nos comentários aí, tá? Você, a parte que mais te chocou nesse sofrimento do Senhor Jesus, ou que você ficou mais impressionado na atitude do Senhor Jesus, em demonstração de amor por meio desses sofrimentos que ele teve. João 13, 21 diz: um de vós me trairá. Então ele já sabia de antemão quem o trairia e sabia quem era. Já isso na aula passada aprendemos que isso já gerou um sofrimento de consciência, sabendo, né, que alguém ia trair ele. Então é um sofrimento antes, né, por causa da consciência. Lucas 22, 61 diz: então o Senhor voltou e se fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmão, perdoar quem nos magoa é imitar Cristo. Perdoar quem nos magoa é imitar Cristo, irmão. Sofrer, muitas vezes, essas dores de abandono, sofrer essas dores, né, de traição, sofrer essas dores de negação que Jesus teve por meio dos seus discípulos, de toda a popularidade ali,
né, da humanidade, muitas vezes é imitarmos Cristo, que tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E nossa atitude é imitar Ele, continuar amando, continuar avançando. Os obreiros aqui da nossa casa, quero nesse momento falar a palavra-chave. Então você pega a sua caneta, o seu caderno, acompanha a videoaula aí com caderno, com caneta, anotando todas as coisas aí e vai crescendo para a glória de Deus. Então a palavra-chave de hoje, dessa videoaula, é dores. Vou repetir, a palavra-chave dessa videoaula hoje é dores. Com isso, continuando, quero entrar aqui no próximo tópico, que é zombaria, tortura e humilhação. A dor do corpo e da alma. Passamos da dor dos sentimentos, agora da alma e do corpo. Vai ficando intenso, né? Nós focamos muito na crucificação e por razão. Por quê? Porque as dores mais intensas da humanidade estavam ali acontecendo pelo Filho de Deus, na vida do Filho de Deus. Numa análise psicológica, né, a dor física extrema e uma desumanização, né? Veio acontecer uma desumanização na vida de Jesus, uma dor que aconteceu interna nele. Mateus 27, né, ao verso 27 diz assim: logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tirar a roupa de Jesus, né? Já é uma vergonha, você está nu, já é uma vergonha. E o vestiram com um manto escarlate, e descendo uma coroa de espinho, a puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombaram, dizendo: salva, rei dos judeus, e cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas, então levaram para ser crucificado. Então, numa visão psicológica, ele viu uma dor física extrema com esses fatos e uma desumanização, né? Não sentindo mais humano por toda a vergonha, por toda dores físicas, por toda a zombação que estava acontecendo com ele fisicamente e na alma, tá? Então temos uma vergonha pública, tá? Uma vergonha pública e afetando a identidade dele de humano, né? As pessoas tratando ele como um lixo, tratando como qualquer pessoa, um criminoso, e zombando dele, tá? Então, com tudo isso, temos a coroa de espinho sendo trazida e revelando uma crueldade humana, né? Os homens colocando aquela coroa de espinho, batendo em cima para fixar mais ainda, para aqueles espinhos ter uma penetração maior sobre o seu cérebro, sua mente, para ter mais dores, ter mais sofrimento. Mas ele a recebeu com mansidão. Ele não revidou, ele recebeu com mansidão, ele podia revidar, mas ele não revidou todo esse sofrimento e tudo isso que estava passando, como nós lemos aí no texto acima. Ele podia se defender, mas preferiu nos salvar. Como ovelha muda, foi levado aos seus tosqueadores. Isaías 53, verso 5 diz: ferido por causa das nossas transgressões. Mateus 27, 29 diz: desceram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Foi por causa dos nossos pecados. E recebeu com mansidão e avançou, porque ele estava mostrando atitude de amor por mim e por você. Quando insultado ou ferido, lembre-se de Jesus, a maneira que ele agiu e a maneira que ele se comportou a tudo isso, devemos nos comportar também, mostrando todo o exemplo. Quero, então, dar continuidade aqui, para estar indo já para finalizar essa videoaula. Temos, então, a dor da cruz. A solidão máxima.
a dor da cruz é a solidão máxima. Por quê? Temos, numa análise psicológica e espiritual, o desamparo total. Aqui, irmão, é supremo. O desamparo total, que está escrito em Mateus 27, e o verso 46 diz: por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, aqui temos o abandono total. Ele foi abandonado pelos seus discípulos, foi negado, foi traído. Temos toda a tropa romana zombando e fazendo todo escândalo com ele ali. Mas, quando ele está na cruz, ele sente o abandono, né, da presença do Pai. E ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Isso foi intenso, e acredito que foi a dor pior que ele passou naquele momento. Carregou o peso do nosso pecado, é por isso que Deus estava, né, ele sentiu a presença, porque todo o pecado, ele estava ali sobre ele. Só que uma coisa é certeza, irmão: o que manteve ele preso naquela cruz não foi os cravos em suas mãos. O que manteve ele preso naquela cruz foi o seu amor por mim e por você. O que segurou ele, como ele sendo Deus, ele poderia e tinha poder para descer daquela cruz, para acabar com tudo. Ele disse para Pedro: Pedro, se eu pedir para o meu Pai, ele enviaria legiões de anjos para guerrear comigo nessa hora, nesse momento. Mas não convém assim. Convinha já desde a eternidade, desde o plano eterno, que o seu filho padeceria por amor à humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o mundo pereça, mas tenha a vida eterna. E o seu Filho se entregou com isso ao plano do Pai, porque Ele nos amou. Então, o que segurou Ele na cruz não foi os cravos, foi o amor por mim e por você. Então, que você já deixa o teu like por causa, né, desta palavra, no meio desse ensinamento, nos acompanha se inscrevendo, nos ajuda a chegar a 700 ou até 1.000 inscritos. Talvez até passamos aí esses 1.000 inscritos nesse momento que eu estou gravando essa videoaula e pedindo isso, para a glória de Deus. Pregado madeira, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa. Esse é um som que rasga tudo, irmão. Pai, perdoe. Na cruz, irmão, sofreu tudo isso. Mesmo assim, na cruz ele fala: Pai, perdoa. Esse é um som verdadeiro de amor. Não tem como, irmãos, se comover. Não tem como, irmão, esse amor nos constranger. O amor de Deus nos constrange. Mateus 27, 46, já lembro: Deus meu, porque me desamparaste. Lucas 23, 34, acabamos de ler: perdoes. Então, confie que mesmo na dor, Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. Mesmo na dor de Jesus, na dor de Cristo, Deus tinha um propósito: salvar a humanidade, nos resgatar, nos libertar. Na dor, Deus sempre vai ter um propósito para a nossa vida. O amor, ele vence a dor. Amor que vence a dor. A dor foi vencida na cruz com amor. Tudo foi vencido naquele momento que Jesus sofreu com o amor. O amor foi essencial para tudo isso. Jesus sofreu como nós e sofreu por nós. Glória a Deus. Seu amor foi mais forte que o sofrimento. Está na Escritura, você consegue ver tudo isso. A cruz, irmão, foi o altar do maior gesto de amor que já conseguimos ver, que a humanidade conseguiu ver. Está ali o gesto maior de toda a humanidade, de toda a história, está na cruz, está manifestado. Se você quer saber de onde vai o amor de Deus, olha para a cruz. Está manifesto o amor de Deus na cruz. Ele faria tudo de novo por amor a mim e por amor a você. Com isso, eu quero finalizar com um texto que diz em João 15, 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Jesus
entende a sua dor, irmão. Ele entrega, você precisa entregar a ele essa dor, porque ele entende que ele passou dores maiores do que a nossa. Então entrega, vai aos pés dele, vai aos pés da cruz, que você vai ser curado, e você vai ser sarado para a glória de Deus. Com isso eu quero pedir para você, qual parte do sofrimento de Jesus mais tocou no seu coração? Deixa nos comentários, se inscreva nesse canal, deixa o teu like para o YouTube também levar essa palavra a outras pessoas. Compartilha essa videoaula para que as pessoas também possam chegar nessa compreensão de amor, de profundidade de amor. Eu quero chamar esse amor um amor assombroso, porque nos assombra esse amor maravilhoso. Amém? Quero despedir você na paz, na graça, no amor de Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau!